Então vamos lá, pessoal, vamos comentar duas questões de direito ambiental que foram cobradas no 35º exame, que com certeza servirão aí de balizamento para os seus estudos para a sua prova. Olha só, prova tipo 1 branca, após regular processo administrativo de licenciamento ambiental, o Estado Alfa, por meio de seu órgão ambiental competente, deferiu licença de operação para a sociedade empresária Gama realizar atividade de frigorífico e abatedouro de bovinos. Durante o prazo de validade da licença, no entanto, a sociedade empresária Gama descumpriu algumas condicionantes da licença relacionadas ao tratamento dos efluentes industriais, praticando infração ambiental. Infração aqui administrativa, que pode ser apurada pelos órgãos administrativos no subsistema aí de direito ambiental. Tá, ok? Diante da inércia fiscalizatória do órgão licenciador, o município onde um empreendimento está instalado por meio de seu órgão ambiental competente exerceu o poder de polícia e lavrou auto de infração em desfavor da sociedade empresária Gama. No caso em tela, a conduta do município é... E aí, pessoal, o examinador cobra o seu conhecimento sobre a competência constitucional chamada comum ou a competência material que estabelece uma cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no que tange às atividades ali. Entre elas está a defesa do meio ambiente. Tá? Lá no artigo 23, inciso 6, vamos ler, olha só. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 6, olha lá, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Portanto, no âmbito da competência comum, Estados, União, Distrito Federal e municípios devem cooperar para proteger o meio ambiente e combater a poluição. Ok? Isso está descrito na Constituição e isso é regulamentado de acordo também com o artigo 23, através de lei complementar. E nesse caso aqui, né, de proteção ao meio ambiente, nós temos a lei complementar número 140 de 2011. Estabelece o seguinte, já enfatizando o que o examinador cobrou aqui, tá? Artigo 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Parágrafo 3º responde à questão, olha só. O disposto no caput deste artigo não impede, olha lá, não impede, tá? O exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividade efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput, tá? Então, olha só, no âmbito da competência comum, né, nós já falamos que União, Estado, Distrito Federal e municípios atuam em forma de cooperação, ou seja, conjuntamente, todos eles têm um órgão ambiental que vai tratar da proteção, vai estabelecer licenças de acordo com o que estabelece a Lei Complementar 140. Tá? E o parágrafo 3º determinou o seguinte, ó, que a fiscalização realizada por um órgão, nesse caso, detentor originalmente, né, da licença ambiental, no caso concreto, não impede o exercício pelos entes federativos de atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo, no entanto, ó, aí ele faz a ressalva, o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou a autorização a que se refere o caput. Então, na prática, isso aqui acontece da seguinte forma. Se a atividade, né, é licenciada pelo Estado, o Estado tem originalmente a competência para lavrar auto de infração. Tá? Entretanto, pode ser que o município, na inércia do Estado, receba uma denúncia e vá lá ao local mais rapidamente, né, verificar a ocorrência da infração e lavrar o auto de infração, tá bom?
Aí, nesse caso, se por um erro de fato, né, o Estado já tiver lavrado o auto e o município chegou lá sem saber e de forma errônea, né, lavre o auto de infração novamente, prevalecerá o auto de infração do Estado. Tá bom? É isso que nós podemos interpretar do que está escrito aqui no artigo 17, parágrafo 3º, e que o examinador, sabendo disso, cobrou de você esse conhecimento, tá bom? De posse dessas informações, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só. No caso em tela, a conduta do município é letra A, lícita, pois, apesar de competir em regra ao órgão estadual, lavrar auto de infração ambiental, o município pode lavrar o auto e, caso o órgão estadual também lave, prevalecerá o que foi lavrado primeiro. Mentira, né? Nós acabamos de ver que prevalecerá o auto do órgão originalmente competente para fiscalizar a atividade, né? É lógico que uma atividade de uma grande indústria, né, estabelecida em determinado município e que, por exemplo, esteja perto de um rio que perpassa o estado, a atividade vai ser licenciada ambientalmente pelo Estado. E no caso, por exemplo, de uma fábrica de pequeno ou médio porte esteja estabelecida em determinado município e que tenha que tratar os seus resíduos, né, no descarte, vai ser licenciada pelo município, tá? Então, nesse caso aqui, prevalecerá o auto do órgão originalmente competente para licenciar a atividade, tá bom? Portanto, ó, a alternativa A está incorreta. Letra B, lícita, pois, apesar de competir em regra ao órgão estadual licenciador lavrar o auto de infração, está correto, né? O município atuou legitimamente, sim, atuou legitimamente. Por quê? Porque o Estado ficou inerte, ele recebeu a denúncia e foi lá, tá? Agir, né? Porque aqui o bem tutelado é o meio ambiente, tá? E quando se afeta o meio ambiente, o prejudicado são todos os cidadãos no município, no estado, tá ok? Diante disso, ó, o município atuou legitimamente diante da inércia do órgão estadual. Perfeito, tá bom? Esse é o gabarito da questão, você deveria saber disso e marcar a alternativa B. C, ilícita, não é ilícita, é lícita, nós já vimos, nem vou ler o restante, tá? Letra D, ilícita, pois, apesar de competir em regra ao órgão estadual licenciador lavar o auto de infração ambiental, em caso de inércia, apenas a União, não é apenas a União, aqui, diante da competência comum, é União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá bom? Gabarito é letra B, vamos para a próxima. Fala, pessoal, questão 34, prova tipo 1 banca. A sociedade empresária aberta atua no ramo de produção de produtos agrotóxicos com regular licença ambiental e vem cumprindo satisfatoriamente todas as condicionantes da licença. Ocorre que, por um acidente causado pela queda de um raio em uma das caldeiras de produção, houve vazamento de material tóxico que causou grave contaminação no solo, subsolo e lençol freático. Não obstante, a sociedade empresária tenha adotado de plano algumas medidas iniciais para mitigar e remediar parte dos impactos, fato é que ainda subsiste considerável passivo ambiental a ser remediado. Tendo em vista que a sociedade empresária beta parou de atender às determinações administrativas do órgão ambiental competente, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública visando a remediação ambiental da área. Na qualidade de advogado da sociedade empresária beta, para que seu cliente decida se irá ou não celebrar acordo judicial com o Ministério Público, você lhe informou que, num caso em tela, a responsabilidade civil por danos ambientais aí ele coloca afastada, não afastada e subjetiva, não afastada e objetiva, tá? Questão interessante, né, pessoal? Porque trata aí do artigo 225 da Constituição. Vamos ler? Olha só. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 3º do artigo 225, olha só.
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Portanto, a Constituição aqui já traz o que nós chamamos de responsabilidade civil extracontratual, né? Que está regulamentada no artigo 927 do Código Civil. Olha só para nós relembrarmos. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Independentemente de culpa. Em outras palavras, isso quer dizer o seguinte, de forma objetiva. Tá? Não interessa, eu não sabia e causei o dano ambiental de forma culposa, não interessa. Você vai reparar, tá? Eu fui mal orientado pelo meu advogado, a culpa é do meu advogado, do meu jurídico. Não interessa, você vai reparar. Por quê? Porque essa responsabilidade, ela é objetiva, tá bom? Nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco risco para os direitos de outrem, tá bom? Ademais, você teria que ter o conhecimento da Lei 6.938 de 1981, que também foi cobrada aí pelo examinador. E ela dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências e possui fundamento nos incisos 6 e 7 do artigo 23 da Constituição e artigo 235 da Constituição, tá bom? Olha só, artigo 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade do meio ambiente sujeitará os infratores às seguintes penalidades. Tá? Aí lá no parágrafo 1º diz o seguinte, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Tá? Então, isso aqui também regulamentou lá o que está no artigo 225, combinado com o artigo 927, nós temos aí o arcabouço de conhecimento que você deveria ter para corretamente responder a questão. Agora nós já podemos ir para as assertivas. Olha só. Olha lá, pessoal. Letra A. Na qualidade de advogado ou advogada da sociedade empresária aberta, para que seu cliente decida se irá ou não celebrar acordo, é lógico que vale a pena, nesse caso, celebrar acordo, né? Você, como advogado ou advogada, deveria explicar para o seu cliente, a responsabilidade aqui é objetiva, tá? Não adianta você ter uma série de desculpas, né? Para provar que degradou aí o meio ambiente de forma culposa, né? Ou seja, sem a intenção de realizar o dano, entretanto, o dano ocorreu, e aí fica difícil nós contestarmos a denúncia do MP, tá bom? Então, olha só, letra A, essa responsabilidade civil deve ser afastada, haja vista que a atividade desenvolvida pelo empreendedor era lícita e estava devidamente licenciada, sim. Era lícita e estava devidamente licenciada, concordo. Entretanto, a responsabilidade extracontratual aqui, ela é objetiva. E aí, nesse caso, o dever de reparar o dano permanece, tá bom? Então, ela não deve, a responsabilidade por danos ambientais não deve ser afastada, tá? Letra B. Afastada, pois se rompeu o nexo de causalidade diante da ocorrência de força maior. Não se rompeu o nexo de causalidade, tá? Tendo em vista que, fundada na teoria do risco integral, tá bom? Letra C, subjetiva e, por isso, diante da ausência de dolo ou culpa por prepostos da sociedade empresária, não há que se valer em obrigação de reparar o dano. Veja bem, a responsabilidade ela é objetiva. Se fosse subjetiva, tudo bem.
né? Mas a Constituição diz que é objetiva, o artigo 927 do Código Civil e o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, tá bom? A C, nesse caso, você deveria reparar que, quando a C fala que a responsabilidade é subjetiva, você já deveria descartar essa alternativa, tá? Letra D é o gabarito, olha só. A responsabilidade civil, nesse caso, ela é objetiva e está fundada na teoria do risco integral. Sim, ela está fundada na teoria do risco integral. Daí porque, ainda que se quebre o nexo de causalidade, né, permaneceria o dever de reparar o dano, tá? De maneira que não se aplicam as excludentes do dever de reparar o dano em virtude de caso fortuito ou força maior, tá bom? Com isso, nós terminamos a correção de duas questões de direito ambiental que foram cobradas aí no 35º exame da OAB. Um forte abraço, bons estudos.